Graça e paz, povo de Deus, como vocês estão? Aqui é o pastor Márcio Paulo e você está no seu portal bíblico. E hoje nós vamos dar sequência ao nosso estudo para o primeiro trimestre de 2021 da classe de adultos, onde nós estamos estudando a respeito do verdadeiro pentecostalismo. E hoje vamos falar de um tema extremamente relevante, que é justamente compromissados com a evangelização. Lições comentadas pelo pastor Ezequias Soares, e nós já estamos na nossa 11ª reflexão. Quero deixar aqui o card já com todas as lições anteriormente publicadas, bem organizadas em uma playlist, para que você apenas tenha o trabalho de apertar o play e ser edificado por tão ricas lições. Vamos fazer uma oração e após esta oração faremos todas as leituras relacionadas ao nosso assunto proposto para agora. Senhor, te clamamos e suplicamos pela pessoa bendita do Teu Espírito, que visite-nos neste momento, instrua-nos e dai-nos, ó Deus, a Tua iluminação para que possamos compreender a Tua palavra. Para a glória do Teu nome nós oramos e oramos em nome de Jesus. Amém. Vamos fazer então todas as leituras relacionadas ao nosso assunto de hoje. Pegue a sua revista, abra na lição de número 11 e este é o nosso texto áureo. E o texto áureo diz: porque não me envergonho do evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Romanos, capítulo 1, versículo 16. O verdadeiro pentecostalismo, a atualidade da doutrina bíblica sobre a atuação do Espírito Santo e o tema de hoje, compromissados com a evangelização. A verdade prática nos diz: a nossa responsabilidade para a salvação de todos os seres humanos, mediante o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, nos torna servo de todos. E a nossa leitura bíblica está no Evangelho segundo escreveu Marcos, capítulo 16, versículos 14 até o versículo 20, que diz: finalmente apareceu aos 11, estando eles assentados juntamente, e lançou-lhes em rosto a sua incredulidade e dureza de coração, por não haverem crido nos que tinham visto já ressuscitado. E disse-lhes: ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. E esses sinais seguirão os que creem. Em meu nome expulsarão os demônios, falarão novas línguas, pegarão nas serpentes e, se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum, e porão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Ora, o Senhor, depois de lhes ter falado, foi recebido no céu e assentou-se à direita de Deus. E eles, tendo partido, pregaram por todas as partes, cooperando com eles o Senhor e confirmando a palavra com os sinais que se seguiram. Amém. Estes, melhor dizendo, foram os textos que irão fundamentar a nossa reflexão a partir deste momento. Como eu já disse anteriormente, essa é a nossa 11ª reflexão que será ministrada nas igrejas Assembleias de Deus que fazem uso da revista da CPAD no próximo domingo, dia 14 de março de 2021, do ano em curso. E nós temos um objetivo geral proposto para esta lição que diz conscientizar a respeito do compromisso com a evangelização e também para cada um dos 3 pontos que serão abordados, um objetivo também específico. E o primeiro dele, mostrar a evangelização como uma prioridade dos pentecostais. O segundo, enfatizar que Jesus morreu para salvar todos os seres humanos. E o terceiro, argumentar que o Novo Testamento destaca a obra missionária na esfera local e também transcultural. Então aperte o cinto, porque esta lição ela é muito interessante e precisa ser avaliada com muito carinho. O ponto central dessa lição nos diz que a evangelização é um compromisso da igreja com Deus. Então nós temos responsabilidade, sim senhor, no que tange obra missionária, evangelização, e nós não podemos estar alheios diante de tudo que está acontecendo no mundo neste tempo presente. A igreja, em hipótese alguma, pode ficar alheia à situação que nós estamos vivendo.
O reino de Deus cresce à medida que os pecadores vão se convencendo do seu pecado e se convertendo ao Senhor Jesus. A igreja, veja, isso é muito importante, a igreja é a única agência do reino de Deus escolhida pelo próprio Senhor Jesus para levar esta mensagem evangelizadora a todas as nações da terra e que estão definitivamente perecendo por causa do pecado. Com isso, nós estamos dando continuidade ao trabalho do nosso Senhor, pois Ele mesmo começou esse trabalho evangelístico. Isso aponta, então, a importância do Evangelho ou da evangelização e também da obra missionária. Nós temos 3 pontos aqui a serem abordados. O primeiro deles, a evangelização como uma prioridade. O segundo ponto, Jesus morreu para salvar só uma classe de pessoas ou somente um número específico de pessoas? Eu creio que não, e biblicamente nós entendemos que não. E o segundo ponto trata justamente desta ideia: Jesus morreu para salvar todos os seres humanos. E o terceiro ponto, a evangelização local e transcultural. Então, a evangelização como uma prioridade, e aqui nós precisamos fazer uma avaliação que, antes de tudo, precisa ser pessoal, porque ainda que estejamos integrantes de uma igreja, um corpo constituído como igreja, nós também de formas individualizadas precisamos também ser esses agentes, porque também somos igreja e precisamos alcançar aqueles que perecem e precisam ouvir a palavra de Deus. O Evangelho não é uma mensagem alternativa. Trata-se de uma questão pontualíssima de vida e de morte. Vida para aqueles que recebem a palavra do Evangelho e creem que Jesus morreu para ser o seu Salvador, como único e suficiente Salvador, e morte para aqueles que rejeitam esta preciosa palavra e que rejeitam a pessoa bendita do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A divulgação das boas novas de Cristo é uma tarefa que não é de A ou de B, é do alfabeto inteiro. Cabe a cada um de nós. Esta responsabilidade é nossa. Então aqui o primeiro ponto fala a respeito do Evangelho. O que seria Evangelho? Nós falamos a respeito dos evangelhos que estão apresentados no contexto do Novo Testamento e falamos, temos 4 evangelhos. A verdade é que temos ali, podemos dizer que 4 biografias da pessoa bendita de Jesus Cristo, à luz de Marcos, de Lucas, de Mateus e de João, mas o Evangelho é único, universal e único. Então essa palavra Evangelho vem de palavras gregas, o que é sabido de muitos, o advérbio eu, que significa bem, e angelia, que significa mensagem, notícia, novas. Assim, a palavra evangelho, então, tem um sentido bem interessante, que quer dizer boas novas, boas notícias, notícias alvissareiras, notícias agradáveis, mensagens gloriosas. Isso é o evangelho. É a mensagem de Cristo que salva o pecador. Aqui o texto áureo da Bíblia Sagrada, o Evangelho de João, capítulo 3, versículo 16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. É o meio que Deus usa para a salvação de todo aquele que crê. Quando lemos, por exemplo, aquilo que o apóstolo Paulo escreve aos irmãos coríntios na primeira epístola, capítulo 15, versículos 1 e 2, o texto paulino diz: também vos notifico, irmãos, o evangelho que já vos tenho anunciado, o qual também recebestes e no qual também permaneceis, pelo qual também sois salvos, se o retiverdes, tal como vou-lo tenho anunciado, se não é que crestes em vão. Esta palavra do apóstolo Paulo mostra a importância do evangelho, e não apenas na pregação do evangelho, mas também a aplicação deste evangelho na nossa vida cristã. Nós não podemos ser apenas ouvintes da palavra, mas precisamos viver e nos aproximar cada dia mais daquilo que a palavra prescreve
para nós. Então, só por meio do evangelho, ou seja, da exposição da palavra, desta boa notícia de salvação, é que o ser humano passa a conhecer a salvação na pessoa bendita de Jesus Cristo. Romanos capítulo 10, versículo 14, diz: como, pois, invocarão aqueles que não creram? E como crerão naquele de quem não ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? Então aqui Paulo está mostrando claramente a importância do evangelho, a importância daquele que está agora propagando o evangelho, a importância desse evangelho na vida daquele que ouve e o resultado na vida daquele que ouve, que é crer justamente naquela pessoa que se chama Jesus Cristo, que é o fundamento do evangelho, o fundamento da fé cristã. Isso é glorioso e deve ser uma preocupação. Cada um de nós devemos nos preocupar. O único Salvador do mundo. O Evangelho, então, já aprendemos que são boas notícias, notícias alvissareiras. Então sabemos, então, que estas boas novas nos falam do reino de Deus, da salvação, do perdão dos pecados. Olha que coisa maravilhosa! Em quem encontramos tudo isso? Na pessoa bendita do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Jesus Cristo é o meio pelo qual somos agora totalmente ligados novamente ao Pai, onde estamos agora totalmente vinculados novamente ao Pai, é justamente através da pessoa bendita de Jesus Cristo. Outrora desgarrados, agora através da pessoa bendita de Cristo, estamos novamente ligados em Deus. Então as Escrituras nos ensinam que todos os seres humanos são pecadores, porque veja, o homem, a partir de Adão, ele nasce em pecado e justamente sabemos que a razão de tudo isso é o pecado original. Então todo homem, toda mulher, todo ser humano nasce em pecado. Todo ser humano, então, é um pecador por natureza e precisam de serem resgatados, precisam ser reconciliados com Deus. Em Romanos capítulo 3, versículo 23, o apóstolo dos gentios deixa de forma clara, patente esta verdade, quando ele diz: porque todos pecaram. Veja, não é uma classe, não é um povo, uma nação, não é uma raça específica, não, mas todos pecaram e foram e estão, melhor dizendo, destituídos da glória de Deus. Não existe agora outra forma, outra ferramenta, outro meio de reconciliar-se então com Deus, senão através desta salvação proposta em Jesus. Então, sem Jesus não há salvação. Sem a ação deste Cristo, sem a fé neste Cristo, é impossível gozarmos de salvação. Ele mesmo disse, o próprio Cristo disse: ninguém vem ao Pai senão através de mim, ou senão por mim. Ele mesmo disse: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Então nós precisamos admitir esta verdade, precisamos entender que só há um meio, e este meio se chama Jesus Cristo. Ele afirma também que o campo que precisa ser alcançado é justamente o mundo. A pregação do Evangelho é uma necessidade imperiosa, porque não existe salvação sem Jesus e precisamos anunciar a Jesus a este mundo que perece. Ora, se esta semente que será lançada irá produzir, aí é uma outra história, mas nós, como aqueles que detêm esta semente, o Evangelho é esta semente, nós devemos semear com responsabilidade e lançar essa semente nas terras e que elas possam produzir, e então entendemos que isso simboliza a aceitação e a profissão de fé, logo, por conseguinte, a salvação através da pessoa bendita de Cristo. Uma legítima agência, a Igreja de Deus é esta agência legítima. O Senhor é quem constitui a Igreja como única agência do reino de Deus na terra. E esta igreja agora, como agência missionária evangelística, ela está incumbida de anunciar as boas novas de salvação. Então, ou seja, é nossa responsabilidade, não adianta queremos fugir desta responsabilidade. O segundo ponto, Jesus morreu para salvar
todos os seres humanos. Aqui é um debate teológico que para mim é uma bobagem, é uma perda de tempo absurda. Eu às vezes acompanho em alguns fóruns na internet, em alguns sites onde há um debate árduo entre pensamento arminiano, calvinista a respeito da graça irresistível, resistível, tantas coisas que na minha concepção são debates totalmente desnecessários, eu diria até mesmo tolos. Então veja, a extensão da obra expiatória, o conceito de expiação limitada ou ilimitada, essas coisas já andam estressando muitos por aí e muitas pessoas estão perdendo seus tempos agora se dedicando a esses embates nas redes sociais. E quero te dar um conselho: fuja desse tipo de comportamento, porque você será muito bem-aventurado. Então, a extensão da obra expiatória de Jesus Cristo tem sido um debate, como eu já disse aqui, ao longo de séculos. Então, se isso não foi resolvido pelos grandes eruditos ao longo do tempo, eu temo que isso não vai ser resolvido e não será esgotado nos dias atuais, especialmente após a Reforma Protestante. Como eu disse anteriormente, aquela guerra que, na minha modesta opinião, ela é desnecessária e ela é construída através de pensadores calvinistas e pensadores arminianos. Não se pretende, ou não queremos aqui funilar, ou fulanizar, melhor dizendo, o assunto, pois o que nos importa aqui, e o que me importa, na verdade, é o que a Bíblia diz. O que me importa é aquilo que a Bíblia diz. Eu não posso viver uma vida cristã pautada naquilo que certo erudito disse, porque será que porque o tal erudito disse aquilo se tornou uma verdade plena e absoluta? Eu prefiro ficar com a palavra. O homem já se mostrou falho em inúmeras vezes ao longo dos anos e dos séculos, mas eu tenho a impressão de que existe um Cristo que se mostrou perfeito desde a eternidade e permanece perfeito até hoje. E ele é quem inspira a sua palavra, então eu vou optar em permanecer na palavra. O que a palavra me ensina, então, é o que com carinho vou ler, vou entender, buscar conhecer o contexto, o enredo, o tempo, para quem foi escrito, quem escreveu, as razões pela qual ou pelas quais aquele texto foi escrito, né? A questão cultural daquele tempo, entender a mensagem que está relacionada à questão pontual daquele momento e também se há uma verdade ali intrínseca que é profética, que é futura. Eu prefiro me comportar dessa forma e eu aconselho que você também se comporte assim. Nós ficamos com a Bíblia Sagrada. Embora as Assembleias de Deus tenham claramente e defendem uma ideia arminiana, eu ainda assim prefiro ficar com a palavra de Deus. Então, o aspecto agora, nossa teologia. Antes convém ressaltar, e é importante, que a nossa teologia é pentecostal e vem diretamente das linhas da palavra de Deus, das Sagradas Escrituras, sem intermediação de teólogos da Reforma Protestante. A teologia pentecostal que nossos pais nos legaram não tem nenhum teólogo ou reformador como intermediário. Isso precisa ficar muito claro em classe de escola bíblica dominical. E você, querido irmão que acende esse conteúdo, primeiramente, não venha, por favor, nos comentários deste vídeo querer defender linhas contrárias àquilo que acredito, porque o seu comentário será definitivamente ignorado. Não vai encontrar aqui um debatedor, uma briga não será instaurada aqui, porque basta falar a respeito de arminiano e calvinistas e a luta já está preparada. O ringue está armado e daqui a pouco o gongo está soando. E este não é o propósito deste vídeo. Então, ao invés de ficarmos nos degladiando entre linhas de pensamentos teológicos, devemos nos preocupar com aquilo que a palavra diz, aquilo que a Bíblia ensina. E o que a Bíblia ensina está em conformidade com aquilo que você acredita? Pois viva feliz, defenda, né? Saiba agora de forma coerente defender a sua fé e entenda que você não precisa comprar briga com ninguém por causa desses assuntos teológicos. Por quem Jesus morreu então? Será que Jesus morreu, né, por um grupo específico de pessoas?
Essa é uma pergunta interessante, é uma pergunta que se faz já, nem sei há quantos séculos essa pergunta é feita. Há muitas discussões, já falei aqui sobre o tema, né, nos últimos tempos, nos últimos séculos. Os debates se concentram entre duas principais interpretações das Escrituras: expiação limitada e expiação ilimitada. E aqui nós vamos conceituar de forma breve os aspectos de expiação limitada e de expiação ilimitada. Primeiro, a expiação limitada. Trata-se de uma ideia de que Jesus morreu apenas por um grupo restrito de pessoas escolhidas desde antes da fundação do mundo. É a famosa ideia ou interpretação de textos como de Paulo aos Romanos, que fala a respeito da presciência de Deus. Alguns foram eleitos. Tal pensamento vem de uma visão teológica que, na nossa modesta interpretação bíblica, é totalmente errada e equivocada, né? E se baseia justamente em quê? Numa exegese mal feita, numa exegese má, numa exegese ruim, como acontece numa interpretação forçada da primeira epístola de Paulo a Timóteo, capítulo 2, versículo 4, que afirma querer Deus que todos se salvem e venham ao conhecimento da verdade. Os teólogos defensores dessa teoria, então, concluem que se trata de todos os homens crentes. Nós não podemos admitir uma ideia equivocada dessa. Nós temos a palavra que de forma clara nos mostra a direção, então nós não podemos caminhar numa direção contrária ou querer extrair do texto bíblico aquilo que o texto bíblico não nos dá. Então nós rejeitamos essa interpretação. Esse é um dos exemplos, entre outras passagens bíblicas, que eles simplesmente interpretam a bel prazer, eu diria, né? E de modo a ajustar a sua teologia. E aqui é importante dizer que nós não podemos ajustar a palavra de Deus à nossa teologia. Nós devemos aplicar a teologia ou devemos ajustar a teologia à luz da palavra. Isso é importante. As pessoas tendem a querer ajustar a Bíblia à luz do mundo, quando deveria ser totalmente o contrário. Há pouco tempo atrás, no final de 2020, um grande problema quase foi instaurado quando certo pastor, teólogo, escritor, filósofo alega ter a palavra de Deus uma necessidade, e essa necessidade é que ela deveria ser atualizada. Então veja, muita cautela nessa hora, porque as coisas estão indo de mal a pior e nós precisamos estarmos sólidos em uma boa exegese e com a ortodoxia à luz da palavra. A expiação ilimitada já foi conceituada e agora, aliás, a expiação limitada acabara de ser conceituada, e aqui o conceito de expiação ilimitada. Isso significa que o Senhor Jesus morreu por toda a humanidade. Esse ensino recebemos dos nossos pais, é o legado que encontramos na palavra e que é deixado pelos pais da Igreja Assembleia de Deus, que chegou até nós, né? Que usaram a palavra, a própria Bíblia, como a base, o fundamento desta sã doutrina. Jesus é o Salvador do mundo. João, capítulo 4, versículo 42, nos diz esta verdade. Então, nós também vemos que o texto diz: testificamos que o Pai enviou seu Filho para Salvador do mundo. 1 João 4, 14. Então, e não somente de algumas pessoas. A expiação foi realizada em favor de toda a humanidade. Por favor, não vamos forçar uma ideia, buscar interpretação, vamos para o grego e vamos ver o tempo do verbo. Isso é ferramenta, é sutileza para tentar pegar os incautos e tentar convencê-los dessa má doutrina. O Evangelho de João, capítulo 3, versículo 16, ali nos apresenta o texto áureo da Bíblia Sagrada, e por que não dizer o texto áureo deste projeto de Deus, que é o amor de Deus por toda a humanidade. O mundo ali se refere a toda a humanidade. Alguns alegam, por exemplo, dando exemplo, todo mundo foi naquela festividade. Ora, todo mundo foi naquela festividade? É claro que não. Ou aquilo foi o uso de uma hipérbole, nem sei se hipérbole é o termo correto, mas de uma hipérbole para dizer que muitas pessoas, ou que todas as pessoas que deveriam ir, de fato foram, e querem argumentar que esta é a ideia do texto do Evangelho de João.
Isso é uma forçação de barra. Ali, claramente, o texto está falando de toda a humanidade, porque Deus amou o mundo com todo o seu amor, com todo o seu vigor, de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê, e aqui está a chave, é aquele que nele crê. Embora o amor seja externado por todo mundo, embora Cristo tenha morrido por todo mundo, a chave da salvação e que me torna eleito então e predestinado a essas bênçãos espirituais é justamente o fato e o aspecto de crer. E aí está condicionado a mim. E existe uma linha teológica que não admite que o homem pode resistir a esse chamado, e talvez este seja o maior e o grave erro. Então Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então a chave é crer. Pela graça nós somos salvos por meio da fé. Quando Paulo escreve aos Efésios esta palavra divinamente inspirada, fica claro e evidente que a graça, como Paulo escrevendo a Tito, se há manifestado para a salvação de toda a humanidade, Tito 2,11, ou porque a graça salvadora de Deus se há manifestado a todos os homens. Então, a graça está manifesta. E qual é a chave para fazer agora esta graça abundante na minha vida? Admiti-la, né? Torná-la agora de fato irresistível na minha vida e então gozar das bênçãos espirituais. Esta é uma chave gloriosa que precisamos aprender. Então, por isso que Jesus mandou pregar o evangelho a toda criatura. Não haveria razão da instrução do próprio Cristo de que deveríamos pregar o evangelho a toda criatura se este evangelho, né, se esta graça que opera a salvação estivesse predestinada a uns predestinados e eleitos segundo a presciência de Deus antes mesmo da fundação do mundo. Então é incoerente e não passa, sabe por onde? Pelo crivo da Bíblia Sagrada. Então é um erro teológico afirmar que a expiação é limitada. Jesus morreu por quem? Por todos. Por todo mundo Jesus morreu. Tá? Isso não significa que todo mundo é salvo. Nós já deixamos claro aqui anteriormente. Ele morre por todos, mas agora aqueles que aceitam, admitem esse sacrifício e professam a sua fé, esses sim vão gozar dessa salvação preciosa em Cristo. Terceiro ponto, a evangelização local e transcultural. Então falamos de evangelização, que é o ato de comunicar salvação, né, a todas as pessoas por meio de palavras, por meio de ações. Isso é muito importante, testemunhar com ousadia a ressurreição da pessoa bendita de Jesus Cristo, pregar a palavra pelo poder do Espírito Santo de Deus. Tudo isso está aqui relacionado ao aspecto de evangelização. Obra social também está relacionada com a evangelização. O segundo ponto, missões. O trabalho missionário ou o trabalho do missionário é um trabalho extremamente importante de evangelização entre pessoas de culturas diversas, pessoas de outras nações, dentro do nosso Brasil mesmo, nos lugares mais ermos da nossa terra, os ribeirinhos, aqueles que estão no meio da selva, habitando, vivendo. A função do missionário é extremamente importante e é necessário que oremos por missões. Há poucos anos atrás estive no Vale do Jequitinhonha com uma equipe de missionários de Colatina, aqui no Espírito Santo, e quão prazeroso foi, quão gratificante, quão enriquecedor fora para a minha vida viver esta experiência com aqueles irmãos ali no Vale do Jequitinhonha. A mensagem, tanto de evangelização como a mensagem missionária, ela é a mesma, né? Apenas se ajusta as estratégias conforme o costume de cada povo, o costume daquela região, e assim a palavra vai sendo pregada e as pessoas vão sendo alcançadas. O apóstolo Paulo é um grande exemplo de um missionário que era guiado pelo Espírito Santo e se permitia ser guiado pelo Espírito Santo, o que é muito importante. O desafio então para hoje, Jesus disse, o campo é o mundo. Então a igreja não pode estar alheia ao mundo. Nós ainda vivemos aqui no mundo. Então entenda, enquanto a trombeta não soar e a igreja ser
tirada da terra, nós permanecemos aqui e como agência missionária legalizada por Deus, autoridade de Deus na terra, nós temos responsabilidade e devemos fazer missão. Ele não disse que o campo é Jerusalém, nem a Judéia, nem Roma, mas nem minha cidade, nem a sua. Mas ele diz que é o mundo. É por isso que ele diz que deveríamos ser testemunhas, agora no texto de Atos, em Jerusalém. E depois se expande até a região da Judéia. Chegando à região da Judéia, se expande um pouco mais e chega agora em Samaria e de lá até os confins da terra. Isso fala de simultaneidade. E isso também fala de uma coisa importantíssima, que fala justamente do conceito da igreja ir e não atrair. Então é muito importante que a igreja exerça essa força centrífuga, que é justamente sair, lançar para fora do que aquela força centrípeta que busca apenas atrair, e a igreja é chamada para ir. Isso fala então de simultaneidade, contrário, o evangelho estaria ainda em Israel. Então você foi chamado, você tem uma grande responsabilidade sobre os seus ombros, não ignore isso. A Bíblia afirma que não existe salvação sem Jesus Cristo. E Jesus Cristo te deu aí uma boca saudável para que você anuncie a Ele em todas as nações. Ele disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Eu não posso me orgulhar de viver o aspecto salvífico e ignorar que meus irmãos estão padecendo. Eu tenho responsabilidade. Como assim? Ora, eu sei que pregar a palavra é fazer o bem. Se eu não faço, logo pratico pecado. Aquele que sabe fazer o bem e não faz, este pratica pecado. É uma premissa bíblica. Então, este evangelho, as boas novas, são nossa responsabilidade como igreja. E que você possa ser abençoado e que seu coração possa estar ardendo aí por este desejo missionário e que o Espírito Santo possa abençoá-lo. Se você ficou até aqui, até agora, muito obrigado. Que Deus abençoe a sua vida, nos ajude a disseminar essa semente boa, essa semente do bem. Compartilhe no seu grupo eclesiástico, no seu grupo familiar, divulgue pelo Facebook, se inscreva no nosso canal, nos ajude a crescer aqui nesta plataforma. Se inscreva, ative o sino das notificações, deixe o seu like abençoado, o seu comentário também nos motiva muito e que o Espírito Santo possa aplicar esta palavra de forma mais profunda ao seu coração. É o que humildemente peço, em nome de Jesus. Amém. Fiquem bem, fiquem em paz e até a próxima.